Na Califórnia, onde surgiu o skate, existiam duas regiões, a região sul e a região norte. E havia uma diferença entre as duas no poder aquisitivo, do dinheiro. O lado norte era o lado rico e o lado sul era o lado pobre. Tinha uma diferença visual também. Você chegava em uma região mais granfina, carros bons, pinturas, casas boas. No outro lado já eram lugares pichados, depedrados, né? Só que esses dois lugares tinham jovens lá que praticavam uma modalidade, que essa modalidade era o surf. Eles praticavam essa modalidade. Só que nas praias, o que era que aconteceu? Chegou um momento que eles criaram uns piers de madeira, umas plataformas de madeiras na praia, e com isso diminuíram a quantidade de ondas. As ondas não quebravam mais onde quebravam normalmente. As ondas não quebravam onde quebravam normalmente, né? E com isso eles perderam esse espaço que eles tinham. Então, como uma forma de adaptação, eles fizeram o quê? Eles começaram a ter uma ideia, falaram, peraí, a gente não pode praticar o surf, vamos tentar transferir essas manobras que nós fazíamos na praia para o solo. Então eles pegaram uma madeira pequena, colocaram rodas de patins nessa madeira. E nisso surgiu o skate. Os primeiros skates surgiram daí. Então o skate ele veio do surf, ele veio da prancha. Eles praticavam esse esporte nas praias. À medida que foram diminuindo a quantidade onde quebrava as ondas, eles tiveram essa sacada. E aí surgiu o skate, que é um esporte muito conhecido hoje, né? Mas em história assim, até por mim mesmo não conhecia essa parte relacionada ao surf. E nisso, quando eles criaram esse carrinho, com rodinhas e patins, eles começaram a praticar nas ruas. Aí surgiu a modalidade street. A modalidade street veio dessa parte. Foi logo no início do surgimento do skate, da adaptação das rodinhas e patins na madeira, que surge a modalidade street. Aí eles começam a usar várias ruas, praças, né? Até chegar a piscinas, que aí o Gabriel vai dar seguimento também, que aí já entra outra modalidade. Então aí eles começaram a praticar nas piscinas, lá na Califórnia, só que as piscinas elas foram esvaziando, porque era muito gelado lá. Só que as piscinas elas não eram quadradas, elas chamado bowl, elas são mais ou menos assim, tipo oval, né? Então, para quê? Porque quando entrasse gelo, para tirar o gelo, né? Para escorrer na água, que se fosse quadrado, para tirar o gelo quando gelar lá, ia ser difícil. Então eles começaram a praticar lá o skate, só que com isso as vizinhanças, o pessoal lá começaram a achar ruim, né? Porque era patrimônio pessoal, o skatista que tinha tatuagem, era roqueiro, cabelo longo, começaram a atrapalhar, o pessoal pensando que era vândalo e tal, e bastante pessoas, as moradias chamaram policiais, né? Aí que aconteceu, eles saíram de lá e começaram a andar em praças públicas, nas ruas, né? Andaram e começaram a ficar, como pode ser, ficar como conhecido como mal visto, né? Da população, porque eles já foram excluídos já da praia, vieram para as piscinas, aí já esses policiais chamaram, aí agora foram para as ruas. As ruas também começaram a ser vistas como os vândalos, né? Através de tatuagens, cabelos longos, camiseta quadriculada. E através também da depredação, né? As autoridades viam também eles como grandes destruidores de patrimônios públicos, porque querendo ou não, o contato da madeira com qualquer concreto faz com que quebre as pontas, qualquer quinta. Logo após essa ocorrência das piscinas, eles não poderiam estar andando nas piscinas, né? Essa criação do vertical, foi criado o long, que seria esse skate grandão aqui que todo mundo vê. Só que ele é dividido em duas categorias. Ele é dividido em speed, que seria uma categoria que exige mais velocidade, que no caso esse skate, ele se anda em ladeiras. Até na reta você pode até andar, mas a origem dele é de ladeiras. Então esse skate aqui, no caso, esse long, ele é para speed, que seria mais velocidade, que exige velocidade. E teria o slide, que aí o slide seria aquela modalidade, não sei se vocês já viram, o pessoal andando de skate, eles colocam a mão no chão e eles fazem um giro com o skate. E ela exige um skate, no caso, até menor, um shape menor, para estar, no caso, fazendo essa modalidade. O skate, até uma coisa que é engraçada, é bom de falar, é que o skate ele é uma modalidade muito camaleão, ele consegue se adaptar a muitos ambientes. Vocês podem ver, depois começou nas ruas, né? E aí já foram para as piscinas, que aí já deu a característica do vertical, e logo depois já vieram o long, porque eles já se adaptaram também. E hoje em dia, logo menos vai virar até profissional isso aí, que já estão andando até na grama.
e tal, queria dar como destaque que o skate só é o que é hoje devido a um grupo de garotos ainda, foi o Ronaldo citou lá no início, que eram chamados, eles montaram a equipe, foi um cara conhecido como Z-Boys, que a equipe toda dos caras que fez o skate chegar até os dias de hoje, fez ser reconhecido no mundo inteiro, foi lá Stacy Peralta, Jay Adams, não sei se você já ouviu falar desses nomes, mas esses caras aqui praticamente são considerados os criadores da modalidade de todos, de tudo que tem hoje, foram esses caras aí nos anos 70, nos anos 60. E eles deram influência ao long, a modalidade de downhill, speed, slide, e não Ronaldo tinha falado do skate, foi tudo veio dessa garotada aí. Os moleques tinham faixa dos seus 12, 14 anos na época. Aí, ainda nesse período aí, tinha um rapaz chamado Jeff Wu, que era um japonês, mas ele fazia as pranchas de surf. E na época tudo começou com uma brincadeira, ninguém botava fé que aqueles moleques estavam fazendo. Tipo, os moleques estavam só brincando, beleza, daqui a pouco começou a virar uma moda. Aí aquilo que o Ronaldo falou, o pessoal do lado do sul lá, que era do lado norte, que era o pessoal mais rico, começou a vir pra área dos caras. Aí tipo, já tinha aquela rivalidade. O que acontece? Os moleques eram meio desses nas ideias também. Entrava lá, já tava coisas. Só que devido a esse Jeff Google montar as pranchas, começou a personalizar e popularizar o caminho do homem-style, que era uma coisa mais agressiva. Aí, já entre os anos 70, teve uma outra revolução do skate, que foi a criação das ondas de então, hoje é um chamado de Frank Northwich. Aí ele criou uma onda de mecânicos mais skate que até hoje você não teria isso aí. Vou falar um pouco sobre a história do skate no Brasil. O skate no Brasil, uma das grandes personalidades aqui foi o Christian Rossoy. Ele é um cara assim que ele chegou a andar. Muitos de nós assim hoje em dia conhecem bastante Tony Hawk. E ele foi um cara que andava ali lado a lado do Tony Hawk aqui no Brasil. Ele foi uma das primeiras personalidades que chegou aqui, porque o cara chegou aqui lá na pista no Rio de Janeiro ainda, né, que era uma das pistas, das maiores pistas da América Latina no tempo. Ele chegou aqui, foi andar, aí se a gente vê assim mais ou menos a altura de um skate, o cara chegou aqui pulando 5 skate, coisa que ninguém sabia fazer nem manobra, né, dando um ollie, saltar com o skate. Então saía do chão e aqui no Brasil ele foi tido como um dos mestres do skate mesmo. Ele foi tipo um cara, um desbravador, né, na década de 60, chegar aqui e fazer aquilo que ninguém sabia. A partir daí foram surgindo outros nomes, um deles, Léo Caquinho. Léo Caquinho era um garoto com 10 para 11 anos de idade. Esse garoto ele já andava muito de skate já, tal. Com 11 anos de idade, ele já estava andando com os caras grandes, né, adultos já ao seu lado, tudo. Esse mesmo Léo Caquinho, com 11, 12 anos de idade, quem a gente conhece hoje em dia também, Bob Burnquist, o Mineirinho, Sandro Dias, Lincoln Ueda, são os caras que andavam ali junto com ele. Ele, um molequinho, esses caras mesmo nos vídeos que a gente foi assistindo para a gente preparar todo o nosso trabalho, eles mesmos falam dele assim, tem ele como inspiração, esse moleque, né? E era um molequinho de 10, 11, 13, 14 anos, um moleque já tinha o nome dele estampado no shape de um skate. Então, para todo mundo assim, os moleques que andavam de skate naquele tempo, os caras mais velhos também, tem um skate com aquele, né, Léo Caquinho e tal, era um moleque que já despontava naquele tempo, mano. Então, aí já chegando, ainda nos anos 70 ainda, aí todo mundo já, o skate naquela época era moda, estava crescendo, e era uma coisa muito louca aqui no Brasil. Meu, tanto é que aí teve o primeiro campeonato que foi na Alemanha, em 1974. Aí o Lincoln Ueda, aí ele foi pra lá. Aí o que acontece? Ele terminou em quarto lugar o campeonato lá, mas o Brasil foi legal que a gente já tava falando aqui. Só que para muitos brasileiros aqui, pô, os caras tivessem ganhado o primeiro lugar. Muito louco falar de estar com esse quarto lugar. Só aqui, ele falou, né, de ganhar o quarto lugar, porque, né, de ser reconhecido aqui no Brasil como primeiro lugar. Porque aqui,
gente tinha muita marca de skate assim, tudo, só que essas marcas na verdade era tudo marca gringa. E aqui a gente muitos copiavam essas marcas. Os skatistas aqui, para ser patrocinado, eles tinham que usar essas marcas que eram cópias das marcas internacionais dos gringos. Então chegava lá com a marca deles, mas na verdade era cópia dos brasileiros aqui. Então quando chegou lá os brasileiros, era tudo discriminado para andar de skate. Para eles treinarem, eles pegavam tipo o último horário, 11 horas, quase meia-noite já, e aí na hora que todo mundo já tinha treinado, quando os brasileiros iam lá treinar, quando começava, os caras desligavam as luzes, aí não tinha como treinar. Então por isso que tipo o quarto lugar, para um moleque que também chegando lá, eles falaram assim, ué, mas como assim você ganhou o quarto lugar? Lá no Brasil tem pista para vocês andar, tem asfalto. Eram tirados. Aí a primeira pista de skate que eu fui aqui no Brasil foi dia 22 de dezembro de 1976, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Aí lá ela foi feita com, tinha dois bowls só como uma espécie de piscinas. Tinha duas, grandonas, enormes. Aí o negócio bombava na época. Aí já entrando um outro fato muito importante do skate, que é um dos maiores, foi já quando chegou aí no início dos anos 90 aí, que o governo ele fez um outro tipo de plano. Que naquela época até então, todo mundo corria atrás, todo mundo andava, vários lugares, o pessoal se reunia, dormia até em casa de desconhecidos, pô, não conheço o cara, mas só o fato dele andar de skate, pô, já me aproximava do cara, pô, a gente vai ser diferente, fazer uma musiquinha e tal. Beleza. Aí já entrando nesses anos 90 aí, foi Final da década de 80. Aí já teve um outro plano, foi aquela crise do Collor até. Aí muitos perderam patrocínios, pagamentos atrasados, falta de equipamento, que a gente tinha que andar de skate até o rabo do gato, até não sobrar mais nada. Aí o pessoal começava a se juntar, vamos um ajudar o outro, mas não vamos parar com isso. Aí beleza, aí todo mundo correndo atrás. Aí já nesse decorrer, aí foi se recuperando. Aí o pessoal, poxa, já não tem mais pra onde ir, não tem o que fazer. Vou começar a fazer vídeo. Aí o pessoal, o molecada que já era um pouco mais financeiramente, aí ia gravar uns vídeos, mas não uma questão de vamos mostrar as manobras, não, vamos gravar o vídeo, vamos mostrar para os caras o que está acontecendo aqui. Era por conta dessa crise aí. Aí o que acontece? Aí os caras começaram, isso que a Ana falou, pô, se lá fora as marcas fazem vídeos, por que não fazer diferente? Por que não fazer do vídeo uma marca? Aí o pessoal já começou a pensar de uma outra forma, aí foi crescendo tudo aqui. Aí surgiu a Jet Mono, que foi a principal distribuidora do skate do mundo aí em relação ao Brasil. Ela que fez com que o skate brasileiro se expandisse para fora. Aí teve o campeonato de 95, que aí foram grandes skatistas aí, foi Fábio Cristiano, o Tarobinha e o Bob Burn, que hoje conhecido mundialmente, se destacou aí, era um molecão. Aí teve uma outra crise também, foi proibido o skate, né? Então essa outra crise aconteceu no final da década de 80 ainda, era um tempo que o Jânio Quadros estava assumindo a prefeitura de São Paulo, e aí para o Jânio Quadros, assim como o Gabriel tinha comentado ainda nos Estados Unidos, né, esse negócio de depredação do patrimônio público, tudo, e um dos lugares que eles tinham aqui em São Paulo para eles andarem também era o Parque do Ibirapuera. Eles andavam muito nas ruas, mas que não tinha muitas condições porque tinha algumas pistas, tinha a pista de Alphaville, só que a pista de Alphaville era mais o pessoal que tinha mais rico mesmo, poder aquisitivo, tinha que ter uma influência, conhecer alguém lá dentro. Tinha a Wade Park também, só que também tinha que pagar para entrar. Então o pessoal geralmente andava, era nas ruas e andava no Parque do Ibirapuera. Aí o Jânio Quadros com isso chegou e falou, proibiu. Falou assim, ó, o pessoal de skate não vai mais andar no Ibirapuera. Aí o pessoal do skate se revoltou, né? Aí falou assim, não, vamos abrir mão, né? O espaço que é nosso, tudo. Aí eles pegaram e fizeram uma manifestação. Aí juntaram toda a galera do skate, assim, tudo. Aí saíram da Avenida Paulista em direção ao Parque do Ibirapuera. Chegando no Parque do Ibirapuera, aí a reportagem, tudo, já tinha a Rede Globo no tempo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, chegaram e os repórteres acabaram entrando primeiro que os skatistas. Na hora que entrou, o Jânio Quadros já falou, ó, fecha todos os portões, e aí não deixaram os skatistas entrar no parque, né? Aí os skatistas alvoroçados lá, tal, para entrar, manifestar, né, pelo espaço que era deles até então. Aí o Jânio Quadros falou assim, ó, proíbo
E a partir de amanhã está proibido os skatistas andar em toda a cidade de São Paulo. A partir daí, skatista no meio da rua, a polícia corria atrás, tomava os skates dos skatistas, as delegacias estavam todas cheias de skate, o camburão, né, das viaturas da polícia também cheia até o teto. Aí a mãe dos skatistas, que a maioria era garotos ainda, né, tinha que ir lá na delegacia, tudo, prestar, né, para retirar o skate, tudo. E aí a mídia, né, vendo aquilo lá, pô, mas sim, né, tipo, tanto de skate dentro da delegacia, da viatura, em vez de estar correndo atrás dos bandidos, tá deixando, né, aí o que eles fizeram? Começaram a divulgar aquilo lá, né. Até teve uma revista também, a revista IE, que botou, né, que colocou lá, andar de skate não é crime. Então, aí a partir daí, a mídia caindo em cima, tudo, aí foram publicando matérias dessa questão, né, de estar prendendo skate em vez de estar correndo atrás dos bandidos, tudo. E ficou assim, até que a Luísa Erundina, já partindo para a década de 90, assumiu a prefeitura de São Paulo, foi lá, deposou numa foto em cima do skate e falou assim, a partir de hoje, o skate está liberado no Ibirapuera e em toda a cidade de São Paulo. Se assustar até um pouquinho a história do skate pela questão de vocês verem que é muito protesto, muita revolta, muitos problemas com autoridades e tudo mais. Só que, pra vocês verem, a gente nunca citou aqui os homens ou as mulheres do skate, sempre a molecada. Porque o skate ele meio que é um movimento jovem, ele iniciou com a molecada lá nos anos 70, nos anos 60. Então, qual é a característica do adolescente hoje em dia? É ser revoltado, não é? Então, o skate ele ainda é novo, ele é um esporte novo e ele ainda está evoluindo. Então, quem sabe com esse amadurecimento também não perde um pouco essa imagem da questão do... De certa forma, essa evolução aí, meio a protestos, né? A gente pode comparar até um pouco com as grandes discussões que a gente está tendo agora da bicicleta, do ciclismo na cidade. Eu acho que o skate tomou um outro rumo, não partiu do rumo de usar o skate como um veículo de transporte, embora também possa ser utilizado como um veículo de transporte. O que vocês acham que mudou de lá para cá? Porque a gente vê que em alguns parques existem aí algumas possibilidades de se andar de skate, outros parques não têm essa possibilidade. Alguns parques, algumas praças não têm essa estrutura e se utiliza aí outros equipamentos, bancos, etc. Algo que não é específico para o skatista, mas sempre utilizado pelo skatista. O que vocês acham que mudou de lá para cá? Então, E fazendo um paralelo, vocês acham que o movimento do skate, nesse caso, ele foi um movimento mais consciente do que esse movimento que os ciclistas estão propondo agora? Eu acho que os ciclistas eles estão, de alguma forma, a militância do ciclismo está pressionando muito por vias, ciclovias, ciclofaixas, etc. Dentro de uma cidade que é um caos, que basicamente você não consegue andar de carro, não consegue andar de caminhão, não consegue andar de carroça, você não consegue andar de nada, de metrô, de trem, a pé, é tudo um caos andar dentro da cidade. Você ainda está incluindo mais um elemento que é frágil nesse universo. E os ciclistas eles continuam morrendo, na minha opinião, por uma irresponsabilidade dos governantes que permitem. Eu acho que ainda não há esse nível e essa estrutura para que esses elementos convivam juntos, né? Como é que vocês fazem? Como é que vocês explicam essa evolução, se melhorou ou não, e como é que vocês comparam com o ciclismo? assim, acho que muita coisa melhorou. Tipo, nem antes, tanto surfista quanto skatista era visto como vagabundo, não fazia merda nenhuma da vida. Só quer saber de brincar. Até hoje tem esse preconceito, só vê isso como brincadeira. Isso para uma pessoa que não tem uma visão do esporte, do assunto. Agora, o esporte em si cresceu muito, evoluiu bastante. Tanto é que está um projeto que quer acrescentar a modalidade das Olimpíadas. Aí, dentro disso, porque o skate, como você vê que não é só coisa de molecagem, o Tony Hawk, ele é dono da Quicksilver, Bob Burnquist, ele é dono de uma indústria de alimentos orgânicos, e ele compete
pro hobby, porque ele vive de criar manobras. E Isso ainda dá um compete. diferencial nele. Ainda compete, E ainda mesmo compete. os velhos, né? E como exemplo disso tudo aí, muitas dessas molecadas que fica aí sem fazer nada, às vezes até vê jogos de videogame, principalmente um jogo popular aí, o Real, por exemplo. Vê, pô, vou andar de skate, é legal. E se você se dedica, tipo, o skate, ele te diferencia até de um outro esporte, que é o futebol, por exemplo, que é o mais popular. Pô, se o cara tá ganhando, vai brigar com o cara porque o cara é melhor do que eu. Então, eu não conheço o cara, beleza, te conheço aqui, tudo bem, a gente se diverte. O importante não é você ir pra disputar. O legal do skate é que você vai pra vivenciar no campeonato, é o momento que você tá ali com os camaradas, com seus amigos ali. E isso mudou muito. Em vista do que era antes, porque hoje são poucas as pessoas que ainda têm esse paradigma de falar que skatista é vagabundo, discriminador. Hoje tem mais espaço para andar, tem mais pistas, inclusive até o governo investe muito nisso, inclusive o skate, ou quem mais investe, apesar que a maioria do dinheiro está na coleta. Fazem, mas eles não dão manutenção, né? No projeto que nós fomos lá visitar, o rapaz ele mostrou pra gente lá fotos, tem uma entrevista com ele depois, fotos do antes e do depois. Foi que o interessante nessa mudança também, além de estrutura física, é que nós temos grandes pistas, por exemplo, São Bernardo tem uma pista muito grande de skate, que é muito conhecida também, até os grandes profissionais hoje das áreas já foram lá praticar, né? Esse projeto que nós fomos visitar, ele mostrou lá o projeto, era um lugar abandonado, onde iam usuários de drogas lá, frequentar aquele lugar. E é muito legal. Naquelas fotos que nós passamos no início, é de lá do local, bem pintadas. Você vê que a comunidade ela se envolve também. Então eu acho que a mudança, na minha opinião, são opiniões diferentes, mas na minha opinião a mudança governamental não houve. Não houve incentivo total. Mas na consciência das pessoas. E o interessante, o skatista ele tem essa consciência. Esse cara que estava lá mesmo nos atendendo, ele disputa campeonato em vários lugares, ele tem uma escolinha com 70 alunos lá, 70 e poucos alunos. Inclusive quando a gente foi Ficha de visitar, inscrição, tudo muito bem organizado. Ele tem empresas que patrocinam sério o skate porque é a comunidade carente. Então essa eu acho que foi a mudança mais. Então, aí eu queria mostrar pra vocês um pouco falar de vocês, pra vocês cada modalidade. O street consiste em obstáculos de ruas, que é pular escadas, corrimão, vem bancos, essas coisas. Já o vertical, ele é mais aquela manobra mais consiste como se fosse ondas de praia, mas umas pistas chamadas que são os famosos halfpipe. Aí tem o downhill, tem duas versões do downhill, o speed e o slide. O speed existe velocidade, o slide são deslizamentos, famosos cavalos de pau, certo? E inclusive o long é mais fácil de você se adaptar, de você se equilibrar e ele exige menos de você em cima dele. Aí eu estou passando um pouco das imagens para vocês verem. E uma coisa, né, também, que não se pode deixar de falar, são os equipamentos de segurança necessários para o skate. É uma discussão, porque se muito vê vídeos na internet de skatistas fazendo manobras sensacionais e eles nunca estão com os equipamentos. E aí a gente pensa, né, tipo, qual é o nível da irresponsabilidade às vezes pode chegar. Tudo bem, são caras que sabem andar, que sabem fazer aquilo. Mas eles caem muitas vezes, eles já têm o costume até de cair, porém tem muitas fraturas ali, muita história naquele corpo. Inclusive, falando em questão de equipamento, até uma coisa que eu ando de skate há uns 4, 5 anos, mas eu acho nada. Da hora. Tem que ser com sacar aqui. Então, uma coisa que eu acho muito errada é o fato de você compete uma modalidade de street, um campeonato profissional, se você usa um equipamento desse, você perde ponto. Isso é errado, porque é para sua própria segurança. Se você usa um equipamento de segurança, você perde ponto. No street, agora nas outras modalidades, tudo normal. Outra característica nas manobras é tudo em inglês. Inclusive, Qual é a justificativa para perder pontos? Por quê? Então, já diz o nome, street, que é de rua. Tipo, a justificativa que o comitê, tanto internacional e nacional também, de skate, diz que, pô, se é uma modalidade de rua, você não vai sair de casa todo equipado. O que eles justificam é isso. Isso pode ser até meio que assim, uma imaturidade da modalidade ainda.
Né? Pode partir ainda de uma... Espaço para aumentar a performance. Você entendeu? Eles não têm essa visão. Que, inclusive, até mesmo os caras que deu início a tudo isso que foi que eu tinha falado, estilo dos inboys lá, eles falam que também são contra esse negócio de usar equipamento num campeonato de street. Então, aí, até então, é por conta disso. Mas eles não chamam isso. Então aqui a gente tem no caso, né? Joelheira. Joelheira aqui que está no Gabriel, essa aqui que também é a joelheira. Temos a luvinha, essa luvinha aqui a gente não vê ela tanto no caso, né, nas modalidades de street, é mais na modalidade do slide, no long, até no próprio no speed mesmo a galera usa, questão de queda eles usam mais. No street não é tão utilizado. Temos a cotoveleira, né, para proteger o cotovelo, querendo ou não, na hora do impacto é a primeira coisa que vai no chão. E capacete, né, para proteger a caixa d'água. Caixa d'água. Isso aqui é até um tipo diferente de skate. Esse aqui é um skate mais de vertical. Aí aqui vocês podem ver que tem shape, struts. Dentro dessas rodas tem uns isolamentos, certo? Aí o que acontece? O skate de vertical ele é diferencial do skate, tem até uma diferença de tamanho. Esse aqui já é um de vertical, ele é maior. E o skate tem dois lados, são lados iguais não. A diferença é de uns 5, 6 milímetros mais ou menos. E tem gente que prefere usar com esse skate, que é um cachezinho que se encaixa melhor o pé aqui. Já o skate do street, se vocês olharem bem, ele é menor e é mais leve. E as rodas são até menores também. Aí vocês vão ver outra coisa também que diferencia muito, as folhas, se vocês madeirinhas finas. Que diferencia o skate vertical do skate. Pessoal, assim, nós sabemos que o skate, na verdade, ele não tem muitas fontes para que você possa ter uma ideia muito grande sobre o assunto. São muito poucas fontes, assim. Nós fomos pesquisar através de documentários, artigos, nós fomos no projeto. Agora nós vamos passar um pouco da entrevista no projeto, não dá para passar todo. O projeto, porque eles são 15 minutos e o tempo é escasso, nós queríamos que todos vivenciassem a passagem pelo circuito que nós montamos com skate. Assim, nós vamos estar auxiliando, segurando a mão, uma coisa bem suave. Assim. Quem se sentir seguro ou inseguro não vai correr risco nenhum. Entendeu? Só para quem quiser, eu tenho o registro, você falou que tem um registro, o único registro histórico que se tem no surgimento do skate hoje é um documentário que saiu em 2020, você vê, não é nem antigo, que foi os próprios criadores lá, os Ciclóis lá, o Daniel, os Esperança, esses caras. Se vocês quiserem, eu posso estar passando para vocês depois. Eu faço só uma parte do